Existe fórmula mágica para o colaborador ideal? Ou ainda, existe o colaborador perfeito que você contrata no primeiro dia, ele já sai performando? Eu sou o Fabi Cota e eu vou quebrar um pouquinho desses mitos no dia de hoje, compartilhando a minha experiência ao longo dos últimos 16 anos gerenciando o meu negócio, a Agência Mestre. Então, trazendo um pouco dessa visão, já para começar, eu não acredito em fórmula mágica, mas eu acredito em aprendizados ao longo da jornada. Então, vou mostrar os meus aprendizados, o jeito com que eu administro a minha empresa, o meu time, a minha equipe e qual é a filosofia que a gente coloca para poder alinhar melhor as expectativas com os colaboradores. E já para começar, não acho também que existe o colaborador perfeito. Você contrata ele no primeiro dia, ele já começa a performar. Existe uma história, uma jornada a ser percorrida e é justamente por esse caminho, né, essa jornada que eu quero começar. E aqui a gente leva muito, assim, tem uma palavra que tem que falar muito mesmo, é a contratação do colaborador, porque a gente entende que esse passo realmente faz diferença para o seu negócio. Então, toda a parte de contratação, ela obedece diversos aspectos. E até vale compartilhar, né, que no começo da minha empresa, lá em 2008, quando eu ia contratar alguém, a minha entrevista era simplesmente: cara, você gosta de internet? Gosto. Você tem vontade de aprender a trabalhar com internet? Tenho. Então, beleza, bora começar comigo. Essencialmente, essa era a entrevista. Hoje a gente faz um processo muito mais desenvolvido. A gente pega toda detalhamento do que é necessário para uma vaga que a gente precisa, coloca num software que a gente lista as nossas vagas, que é a Solids. A gente faz uma coisa chamada dentro da Solids de engenharia de cargo, ou seja, a gente vê os comportamentos dos colaboradores que já existem dentro da nossa organização e traça ali qual é o perfil delas. Feito isso, aí sim a gente publica aquela vaga para que as pessoas possam se candidatar. Conforme as pessoas vão se candidatando e respondendo perguntas, o sistema já pré-avalia se ela tem um pouco de fit com o cargo que a gente tem ou não. Aí a gente parte para a parte de seleção de currículo. Olhamos os currículos com esse fit cultural automatizado da ferramenta e a gente entende se aquela pessoa tem um perfil para executar as atividades que necessitamos. Dado isso, a gente convida a pessoa para uma entrevista que é feita também, às vezes, um teste técnico durante a entrevista ou antes daquela entrevista, tá? Mas esse teste técnico fez muita diferença para o nosso negócio. Eu não sei qual é o seu negócio, não sei se você tem uma agência igual eu tenho, talvez o seu negócio seja uma padaria, né? Eu não sei qual é o teste que você pode fazer para o padeiro. Talvez ele possa fazer um pão ali, né? Uma massa de pão no momento, mas é importante que você teste. Por que o teste é importante? Para que você saiba se a pessoa consegue executar aquela atividade. E por mais óbvio que isso possa parecer, eu não fazia alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, a gente não fazia teste técnico. Eu descobria se a pessoa conseguia fazer as atividades depois que eu contratei. Isso não é o modelo ideal. O modelo ideal é você testar com alguns elementos, lembrando que não é para a pessoa trabalhar, talvez, aí para você fazendo, né, um dia, 2 dias, uma semana, aí depois você vê esse contrato. Você pode fechar com ela um determinado momento ali na entrevista, ou até mesmo você pode pagar uma diária para ela para ver como é que ela faz a sua atividade. No nosso caso, a gente manda um teste em alguns cargos antes, em outros cargos durante a entrevista para ela poder desempenhar. Feita a entrevista também, a gente bate ali as informações, os detalhes. Uma vez que a gente fez a entrevista, as pessoas que participaram do nosso lado, que é o RH, lideranças da área, elas votam se a pessoa deveria fazer parte da nossa equipe. E essa votação é eliminatória. Uma pessoa não tem interesse, não contrata. Tá? Tem que ser unânime. E isso fez muita diferença no nosso negócio. Porque às vezes você vai, um fulano de tal, fala, eu acho que vale a pena tentar. Talvez ela possa ser melhor do que o que a gente tem como experiência aqui. O talvez ela seja melhor, aí é onde realmente mora o problema. A gente contrata somente se não tiver nenhuma dúvida que aquela pessoa deveria ser contratada. Então fica aqui a dica. Se você tiver 1% de dúvida, não contrate. Depois do processo seletivo, uma das coisas mais importantes e que a gente não fazia no começo é o onboarding daquele colaborador. Ele precisa entender na fase inicial dentro da empresa o que é que ele vai fazer. Então é o famoso treinamento. E muitas empresas colocam a pessoa ali direto para trabalhar, senta aí ou vem acompanhando fulano de tal para ver o que ele faz e você vai aprendendo olhando, né? O famoso sombra, né? Hoje em dia a gente tem todo um procedimento documentado, a gente tem um curso interno online, né, que a pessoa pode assistir e aprender todos os procedimentos da sua área, todos os aspectos comportamentais que a gente espera e todos os aspectos técnicos que a gente espera daquela pessoa também. Então ela passa por uma imersão para entender mais desse cenário e aí sim, depois
depois de passado esse momento de onboarding, ela pode realmente desempenhar as tarefas por completo. E isso tudo é feito dentro do período de experiência. A gente realmente usa o período de experiência, ali os 45 dias com a possível renovação por mais 45 dias, para conseguir entender se a pessoa consegue desempenhar suas atividades. Então, se você tiver alguma dúvida que ou o lado comportamental ou o lado técnico daquela pessoa não funcionou durante o período de experiência, não continue com aquela pessoa, porque é no período de experiência que ela está mais empolgada, que ela está mais vibrando, que ela está realmente a fim de trabalhar para você. Depois do período de experiência, tudo que ela demonstrou vai ser ampliado, não vai ser modificado, beleza? Então, o período de experiência tem que ser utilizado de uma forma muito chave. Após o período de experiência, aí sim a gente chega na fase de performance. Essa última fase é onde você vai conseguir dar experiência e instrução e capacitação para essa pessoa realmente desempenhar aquele papel que você queria. Lembrando que a passagem entre todos esses, independentemente do cargo, vai acontecer. Vai acontecer para uma liderança, vai acontecer para um sênior, para um pleno. Onde está a grande diferença? Possivelmente no onboarding, um sênior ou uma liderança que já teve experiência enquanto liderança, ela passe pelo onboarding de uma forma mais fácil, mas todos vão passar pelo onboarding. E o último item, que é o item de performance, é onde os sêniors ou pessoas que já viveram cargos de liderança, são sêniors também, né, em liderança, vão desempenhar o papel e vão crescer mais rápido, tá? O júnior vai ter um crescimento mais lento, com mais erros ali nessa última etapa de performance, mas o sênior tende a ter uma aceleração maior. Mas todos passam por esses 4 ciclos. Não adianta você achar que contratando o sênior no primeiro dia ele vai poder trabalhar. Não, ele precisa passar pelo onboarding, tanto da parte comportamental ou cultural, quanto pela parte técnica da sua empresa. E eu acredito que essas 4 etapas ajudam de fato o seu colaborador a ter uma melhor produtividade, uma melhor sinergia, e ele acaba tendo basicamente 3 motivações, né? Uma vez que você está ali na parte da performance, o último item, ele vai buscar cada vez mais autonomia, cada vez mais excelência, né? Cumprimento dos processos no caso, e muito mais propósito, que é realmente se ver dentro dos objetivos da empresa. Então faz parte do seu papel ao longo do tempo instruir para dar autonomia, ou seja, quanto mais você der instrução, mais instruções ele repetir, mais autonomia ganha. Excelência, quanto mais instrução você der, ele vai cumprir esses processos e entregar um material de qualidade. E por último, quanto mais você compartilhar onde a empresa quer ir, onde você quer ir, onde aquela pessoa pode chegar, ela vai ter propósito em te ajudar a crescer. Sabe o famoso vestir a camisa da empresa? Eu, como dono, muitas vezes já pensei assim, pô, mas as pessoas não estão vestindo a camisa da empresa, tô até com a jaquetinha da Veste, né? As pessoas não estão botando a blusa da empresa e tudo mais. Simplesmente é porque você não dá clareza para elas. A maioria das vezes, a maioria dos erros dos líderes e dos donos de negócio acaba sendo por não compartilhar para onde eles querem ir e de que forma que eles querem chegar até lá. Se você não compartilhar, as pessoas da sua equipe nunca vão adivinhar. Caminhando para essa fase de motivação, né, esse jeito de motivar, uma das coisas que acaba impactando é você tem que entender qual o impacto de não motivar o seu colaborador. Então, uma vez que você começa a não dar autonomia, começa a não ver, né, ou não conseguir ter entrega com excelência, ou né, não ter propósito, esse profissional vai começar a se sentir desmotivado, né, desalinhado ali com o seu dia a dia. Isso vai influenciar na performance, então vai ter uma baixa na performance, as entregas vão começar a ser ruins para os seus clientes e, além dos seus clientes reclamarem sobre isso, vai acabar contaminando os seus outros colaboradores. Já tive inúmeros casos de pessoas que estavam desanimadas, que a gente errou em algum dos pontos e elas consequentemente fizeram entregas ruins, não estavam entregando o que era necessário e o time em volta começou a copiar o estilo daquela pessoa. Porque enquanto eu deixava aquela pessoa dentro da empresa fazendo tudo daquela forma, as pessoas falaram, ué, se ela está fazendo desse jeito, eu também posso fazer. Então as pessoas copiam os movimentos daquelas que estão ao seu redor. O jeito certo é desligar? Não necessariamente. Existem várias formas de você conseguir empoderar ou ter mais produtividade de um colaborador. Não necessariamente precisa ser no desligamento. Desligamento é o último recurso. Mas você está dando treinamento, você está fazendo um alinhamento específico, você está desenvolvendo aquela pessoa, você está dando clareza do desenvolvimento. Se você está fazendo todas essas etapas de um jeito formal, né? E aí talvez venha alguém falar, mas eu dou feedback. No meio ali da sala eu falo para ela o que está de errado. Isso não é feedback. Feedback é um momento 1 a 1, onde você faz um alinhamento, né, uma construção de uma jornada,
mostra onde estava errado, mostra o comportamento alinhado e faz um compromisso com o colaborador. É muito diferente do que a galera bater papo no meio de uma sala, no meio de uma reunião aleatória, tá? Isso não é feedback, vale até a pena você estudar mais sobre isso. Tem inclusive vídeo aqui no canal sobre como estruturar o seu feedback, é só procurar aqui no canal, beleza? Mas a gente então precisa entender que a desmotivação causa um efeito cascata que afeta o nosso time e os nossos clientes, obviamente afetando ainda o faturamento da nossa empresa, beleza? E um dos jeitos da gente conseguir contornar essa frente de desmotivação, que inclusive pode vir pela falta de crescimento, é tendo um sistema de metas muito objetivo. E a gente criamos aqui na empresa desde 2016 para 2017, a gente criou aqui uma sistemática que todas as áreas possuem metas objetivas. Então a promoção aqui dentro do nosso negócio não é por tempo de casa, mas sim por metas atingidas daquele colaborador. E a gente tem 3 tipos de metas, tá? Metas técnicas, metas de entregáveis e metas compartilhadas. Em exemplo aqui, né, lembrando que o meu modelo é uma agência de marketing digital. Se você tiver uma área de marketing, você pode adaptar. Se você não tiver, você vai ter que procurar os números aí ou coisas correlacionadas. Mas entregas técnicas, coisas que eu coloco aqui no dia a dia. Por exemplo, geração de leads para os seus clientes, atingimento de metas que os clientes definiram, né, de faturamento. Posso ainda ter uso do investimento que o cliente determinou para a gente. Tá? Então eu consigo ter essa visão mais técnica de entrega de resultado para os meus clientes. E entregáveis, a gente já passa por entregas de tarefas dentro do prazo que a gente estimou. Então, olha, ele tinha 100 tarefas no mês para poder entregar. Cada tarefa tem o seu tempo, né, de entrega, ou seja, tempo que eu posso gastar para executar ela. Então, 1 hora, meia hora. Quantas tarefas ele precisa fazer dentro do tempo esperado? Sei lá, dependendo do cargo, 95% das atividades precisam estar alinhadas para ele poder atingir aquela meta. E a gente tem uma outra meta de data de entrega das atividades. Então, toda atividade tem uma data esperada de entrega, óbvio, né? Porque o cliente está esperando aquele entregável. Então, a gente coloca uma data de entrega e aí as pessoas têm que cumprir essa data de entrega. Então, tem um percentual, 95% das tarefas precisam ser entregues dentro do tempo que a gente marcou ali. Então, ele tem uma certa tolerância que você pode fazer e a gente mensura isso através de um software de gestão de tarefas. Eu não sei qual seria o dentro do seu negócio, mas uma agência de marketing digital como a minha, a gente usa um software chamado RunRunit para poder fazer exatamente essa mensuração. E o último, mas não menos importante, são as metas compartilhadas da equipe que atende os nossos clientes. Então, a gente tem uma métrica mensal de satisfação dos nossos clientes, que é a NPS, para quem não conhece, é o Net Promoter Score, inclusive tem vídeo aqui no canal, só procurar aqui no YouTube, Fábio Ricota, NPS, eu explico como funciona essa metodologia, mas lá o cliente simplesmente fala se ele está satisfeito ou não com a minha empresa, de 0 a 10, quanto ele está satisfeito. E essa meta é recebida por todos que trabalham no projeto. Tem eu, sei lá, a Carla e o João, nós 3 atendemos o cliente A, e esse cliente dá uma nota 8, então todos nós ganhamos nota 8 para avaliação individual. Tá? Então eu faço uma média de todos os clientes que eu atendo para ter o meu número. Além disso, também a gente tem metas de cancelamento. Então o cancelamento é o lado contrário, né? O quantos clientes eu perdi da minha carteira de clientes por vontade de cancelamento. O cliente simplesmente falou, eu não vou continuar contratando de vocês. Então, essa perda de carteira, a gente registra qual o percentual. E, obviamente, para um negócio, quanto menor, melhor. Todas essas metas são baseadas naquela sistemática de metas SMART. Elas precisam ser específicas, mensuráveis, elas precisam ser alcançáveis, relevantes e temporais. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, só procurar aqui no YouTube também. Mas esse sistema de metas, ele é feito para quando as pessoas atingirem essas metas e eles precisam completar por volta de 70% das metas em 6 meses, eles podem solicitar um pedido de promoção e aí a gente avalia os números e o comportamental daquela pessoa, tá? Então, a pessoa entra em contato com a liderança, né, junto com a liderança, falando, ó, batemos a meta, ok, então fala com a administração que eu gostaria de solicitar o pedido de mudança de cargo aqui, né, de promoção do meu negócio. A administração avalia e vê os aspectos comportamentais. Aquela pessoa não está alinhada comportamentalmente, não é aprovado. Tá? A gente só alinha se as metas estiverem atingidas e o comportamental também estiver atingido. Mas, obviamente, se também tiver espaço financeiro para esse tipo de promoção, porque às vezes não tem espaço financeiro, às vezes a tua empresa ali não pode dar promoção naquele momento. Então, tem uma sequência de fatores, a meta é uma parte dela e realmente é um dos sistemas
que ajuda a pessoa a ter clareza. Lembra que eu falei lá no início, né, sobre ter propósito? Então, quando você tem as metas, fica muito mais claro do que ela tem que atingir. Quando você dá os números na frente dela, ela tem mais autonomia para atingir aqueles números. E quando ela sabe quais números atingir, ela entrega com mais excelência, porque ela sabe exatamente o que ela tem que entregar. E quando ela entrega, ela atinge o potencial de excelência para aquele nível, para aquele cargo. Beleza? Espero que eu tenha compartilhado bons insights com você. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, só deixa aqui nos comentários. Se você assistiu até agora, deixa o like aí no vídeo pra gente. Também não deixa de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, beleza? Espero que eu tenha ajudado a você aumentar a produtividade da sua equipe. E se você quiser conhecer mais vídeos do meu canal, tá disponível aí. Com toda certeza, já indiquei alguns aí durante esse vídeo e espero ver você mais vezes por aqui. Forte abraço e até a próxima.